Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9, ainda vivo. Aprendendo sobre os prazeres de ter um corpo físico. Acho que eu tenho que fazer alguns avisos. Algumas pessoas parece que não entenderam muito bem o que eu estou fazendo. Na verdade, não se deve entender nada, porque você não vai aprender nada de mim. Se você é uma pessoa religiosa, você está perdendo um tempo horrível vendo a minha cara feia no seu monitor. Se você é uma pessoa cientificista e você dá muita credibilidade às coisas que você aprendeu através da escola, da universidade, você está perdendo um tempo horrível vendo a minha cara feia no seu monitor. Os vídeos são completamente inúteis. Eu não falo nada com nada. Eu não chego a lugar nenhum. Nada com nada. Eu sou uma pessoa totalmente inútil e desinteressante. E o fato de você ter se inscrito no meu canal mostra o quanto você adula a inutilidade e a falta de interesse. Então, eu vou dar uma oportunidade, já que eu expliquei que as coisas que eu falo não têm sentido algum, que você não vai aprender nada comigo e que é uma falta de tempo absurda estar ouvindo as minhas palavras. Eu vou lhe dar alguns segundos para você fechar esse vídeo e outros mais para você cancelar a minha inscrição. Vai ser a coisa mais útil, ser a melhor ação que você vai realizar durante esse dia, talvez durante a semana. Então, eu dou o tempo para você fazer isso. Você ainda está aí? Bem, então nós podemos começar agora. Eu venho falando reiteradamente sobre aspecto feminino. Eu venho dizendo, o aspecto feminino deve ser entendido. Eu acho que isso é um paradoxo, porque eu não acho que o aspecto feminino possa ser entendido. Não é lógica que se usa para entender isso. Mas eu quero dar uma resposta muito clara a algumas perguntas que eu venho respondendo, venho recebendo. Vou tentar responder agora. Eu sempre tive essa necessidade de entender o que é o feminino. E antes de qualquer coisa, eu não vou precisar explicar aqui mais uma vez, reiteradamente, que o aspecto feminino existe em homens e mulheres. Mulheres são apenas uma expressão física do feminino aqui nesse planeta. E que o aspecto feminino existe muito antes do que qualquer mulher. Mulheres são expressões físicas dele. E por isso que muitas vezes elas são sedutoras e perigosas. Exatamente quando eu
gosto delas assim, eu gosto delas assim. Todos nós temos dois hemisférios cerebrais. Nós temos o lado esquerdo e o lado direito. E é por isso que todos nós temos o aspecto feminino e masculino, ou a expressão deles é nessa forma física. Agora, eu venho pensando reiteradamente sobre o aspecto feminino e eu não sei o porquê dessa fixação na minha cabeça. Eu entendi que durante muito tempo o aspecto feminino foi sufocado na nossa sociedade. Eles não querem de nenhuma forma que nós desenvolvemos. Eles não querem o desenvolvimento disso. E por quê? Porque, senhores, da mesma forma que um combustível faz com que um automóvel se desloque, o combustível da magia, se nós poderíamos usar essa palavra horrível, cheio de conotações terríveis, é o aspecto feminino. O meu conceito de magia está muito longe do que as pessoas geralmente acreditam ser. Eu não estou falando em efeitos especiais da Disney, se vocês entendem. Mas eu fiz alguns vídeos, os últimos principalmente, algumas pessoas me acompanham e eu tenho que usar essa palavra, infelizmente, apesar dela estar cheia de conotações que não levam a lugar nenhum. Preconceitos. Eu não vou explicar isso aqui. Como eu digo mais uma vez, você não vai aprender nada comigo. E você está perdendo muito tempo vendo meus vídeos. Depois não diga que eu não avisei. Então vamos lá. Magia só pode existir dentro do aspecto feminino. O aspecto feminino é o combustível para isso. E o meu conceito de magia é muito próximo do que as pessoas entendem atualmente como psiquismo ou simplesmente criatividade mental. É impossível você se afastar disso durante muito tempo, mas você pode se afastar sim, e você pode fazer com que uma sociedade inteira se afaste disso. Os nossos tecnocratas, criadores das nossas religiões, acreditavam na época deles que um mundo cheio de zumbis trabalhadores que não fizessem muitas perguntas e que principalmente não fossem pessoas criativas, já que se eles fossem pessoas criativas, eles não se ligariam a cultos que os transformam em zumbis trabalhadores que geram lucro para a nossa sociedade tão perfeitamente caótica. Aliás, eu me sinto mal falando mal dessa sociedade, porque eu adoro o caos. E isso aqui é a representação do caos. Eu só acredito que nós estamos vivendo num caos muito sem sal, insípido. Continuando. Os tecnocratas, criadores das nossas religiões, são pessoas que sabem muito bem, ou souberam, vêm sabendo como lidar com a psique humana. E eles criaram essa sociedade baseada na troca de valores materiais, no materialismo extremo, no empiricismo insípido. Uma sociedade de zumbis que pensam que são máquinas. Para fazer isso, primordialmente, eles necessitariam afastar o aspecto feminino da nossa psique, pois é o aspecto feminino que é
é o criador, que é o agente de toda a nossa criatividade. Então, eu não preciso falar que uma consequência física, ou melhor, uma consequência nesse plano físico, foi a vida horrível que as religiões deram para as mulheres. As mulheres, como uma representação física do aspecto feminino nesse plano, sofreram as consequências, vamos dizer assim, do plano dos nossos pais, criadores das nossas religiões, que nada mais são do que as avós, os avós dos nossos bancos, do nosso mercado financeiro. O que faz esse mundo andar? Zumbis que pensam que são máquinas. Eu digo que caos. Eu chamei essa sociedade como insipidamente caótica. Mas eu não acredito que caos exista nessa sociedade. Caos existe nessa sociedade só aparentemente, e eu vou dizer por quê. Primeira coisa, caos é agente do movimento. E essa sociedade, ela é terrivelmente estática. Então ela não é tão caótica assim. A nossa sociedade, ela é só aparentemente caótica. E é aí onde reside uma certa beleza, eu tenho que admitir. Existe, vamos dizer, uma casca de caoticidade nessa estrutura social em que nós vivemos. Mas, na verdade, não existe caos nenhum aqui. Nós somos terrivelmente estáticos. E tudo isso, o mundo do crime, a violência, tudo isso, senhores, é previamente estudado. Eles querem que vocês acreditem que vivem um mundo de caos, porque nesse caso você vai precisar da ajuda deles para colocar as coisas em ordem, obviamente com religião institucionalizada e representação política, que no fim não representa nada. Eles abafam a individualidade, eles destroem a criatividade, eles afastam do aspecto feminino. Entendeu agora o que eu considero como sendo magia? Magia. Inclusive, eu considero isso como uma espécie de decadência. Nós decaímos e decaímos e decaímos. E nós estamos agora aqui. Obviamente você está muito feliz em trabalhar 44 horas por semana, em trabalhar 12 horas às vezes, de 8 a 12 horas por dia, e de pegar metade de tudo que você produz e dar exatamente para as pessoas que te roubam. Estrutura social. Faz milênios que nós louvamos determinadas divindades. E quanto mais nós nos aproximamos deles, parece que mais guerras, violência e miséria nós encontramos. Eu me pergunto, nós faremos isso o tempo todo? Nós somos sádicos em acreditar no que nós acreditamos. Crença é poder. Trabalhar com a crença das outras pessoas é magia. Mas, obviamente, eles não querem que você acredite nisso de nenhuma forma. Eles nunca vão permitir isso. Porque você é só um zumbi trabalhador que pensa que é uma máquina. E que, obviamente, a sua mente está aprisionada dentro do seu cérebro. Você acredita que a sua mente é uma produção do seu cérebro?
Perfeito. Onde é que se encontra a sua mente dentro do seu cérebro? Você pode me responder isso? Senhores neurologistas, me digam onde está a sua mente, onde ela reside. A mente é uma produção do cérebro? E onde está essa produção? Qual é a existência dela? Qual é o status ontológico da existência da mente? Eu não estou escutando nenhuma resposta. Engraçado que quando eu pensava em gravar esse vídeo inútil, sem sentido, as pessoas, o que estava na minha mente era falar sobre a criação do tempo através de uma perspectiva lógica. Tempo só existe dentro de você. Tempo não existe fora de você. Você não pode pegar um pouco de tempo, guardar dentro do bolso e levar para casa. Tempo é uma criação mental. Nós criamos isso chamado tempo. Nós escolhemos viver dentro dessas perspectivas de presente, passado e futuro. Mas talvez alguns de vocês tenham notado que essas divisões entre presente, passado e futuro estão se dissolvendo. As divisões entre presente, passado e futuro estão se dissolvendo. E algumas pessoas estão notando isso. Obviamente, isso é um movimento mental, não físico. Uma aproximação do aspecto feminino, como nós não víamos há vários séculos. Nós estamos percebendo que a nossa estrutura temporal parece ser bem mais uma prisão do que um aspecto organizacional. E algumas pessoas, vocês podem ver isso aí em vários lugares, muitas pessoas estão começando a falar sobre o trânsito entre dimensões, quarta e quinta dimensões, ou pelo menos quinta densidade e quarta dimensão, são assuntos que estão muito em voga, e tudo isso devido exatamente ao dissolvimento, a forma como presente, passado e futuro estão se dissolvendo em nossa psique. Os tecnocratas, nossos líderes religiosos e políticos, não querem de nenhuma forma que isso ocorra, e eles, a maior arma deles é frear qualquer tipo de criatividade, ação criativa ou movimento mental que venha a dar algum tipo de movimento a esse lugar que nós vivemos. Eu não quero usar um adjetivo sujo para descrever esse lugar em que nós vivemos. A religião criou uma imagem. Eles chamam de o abismo. Isso na verdade é uma... eu vou falar aqui para vocês como eles usam de magia para mexer na sua psique. Os tecnocratas, criadores das nossas instituições religiosas, das religiões institucionalizadas, ligadas ao Estado, feitas cujo único propósito é criar zumbis trabalhadores que sustentem essa estrutura estática para toda a eternidade. O objetivo dessas pessoas é mexer na psique das suas populações, para que o movimento
não ocorra mais, para que a sociedade seja realmente estática, que é isso que eles querem, eles eles, nos afastam dos nossos aspecto, nosso aspecto feminino. As religiões têm essa imagem do abismo. E o abismo, ele representa caos. E dentro da psique humana, como nós herdamos uma psique animal, desde muito cedo, ainda quando nós éramos animais inferiores, quando essa estrutura mental vinha sendo desenvolvida até antes que ela culminasse no que você é agora, muito cedo os animais eles aprenderam a ficar longe dos abismos. Qualquer animal, muito cedo, ele aprende a ficar longe do abismo. A imagem de um abismo, a imagem de um abismo é uma coisa que causa terror em uma psique animal. Então, mas isso ficou em nossa psique, nós herdamos isso. Nós sempre associamos a ideia de abismo com a ideia de morte. Como se você fosse cessar de existir se você se aproximasse do abismo. A imagem metafórica de um abismo nos causa terror e afastamento. O que as religiões fez foi ligar a ideia de caos à ideia de abismo, a imagem metafórica de um abismo, para que nós jamais, nunca nos aproximássemos da ideia de caos. Mas criatividade só é possível através de caos. O movimento em si só é possível através de caos. Eu não vou ter que falar isso aqui, o aspecto ordenador, o aspecto caótico. Vocês conhecem isso como Yin e Yang. E o Yin e Yang, ele representa movimento. Quando caos e ordem estão juntos, nós temos movimento. Nós andamos para algum lugar. Nós criamos algo. Então, a ideia de caos é associada à ideia do abismo, que nos aterroriza. Metaforicamente, a nossa psique herdou isso desde os tempos animais. Nós nos afastamos do aspecto criativo do universo. Caos está associado também à ideia do aspecto feminino. E nós vimos ao longo da história o que nossas instituições sociais fizeram com as mulheres. Todas elas. Todas elas. Judeus, cristãos, muçulmanos. As 3 maiores religiões desse planeta são pessoas que odeiam mulheres. A única coisa que eles precisam de mulheres é que mulheres continuem reproduzindo, para que eles continuem com mais escravos. E dentro da visão dessas religiões institucionalizadas, mulheres servem simplesmente para isso. O mais incrível é que algumas acatam isso. Né? Então, nós temos a ideia metafórica de abismo, que nos induz a pensar na dissolução da nossa existência e por isso nos aterroriza. Os tecnocratas pegaram essa ideia
e associaram a ideia de caos, sem entender que caos, né, é a maior força que existe nesse universo. Esse universo seria impossível se não existisse caos, porque se não existisse caos, não existiria movimento. O aspecto ordenador, ele é importante, mas ele precisa de outro aspecto que se contrapõe a ele, tão importante quanto ele. E nós temos ordem, nós temos caos, nós temos yin, nós temos yang, nós temos masculino, nós temos feminino, nós temos estrelas, nós temos buracos negros. E todas essas estruturas permitem e possibilitam um movimento, tanto psíquico quanto físico. As pessoas que querem frear o desenvolvimento e a criatividade, elas têm que afastar o aspecto caótico ou diminuí-lo, porque acabar com ele é impossível, mas eles podem simplesmente se afastar um pouco dele. E eles criaram uma sociedade de escravos que eles esperam que dure para todo o sempre, da qual você faz parte. Os hindus sabem muito bem o quanto caos é importante. Se vocês quiserem saber um pouco a respeito, vocês procurem por Shiva. Bem, eu não falei nada com nada, eu não levei a lugar nenhum. Você acabou de perder tempo com mais um vídeo inútil olhando para minha cara feia. Eu espero que você se sinta envergonhado por causa disso. Senhores cavalheiros, senhoras damas, se cuidem.